Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 19 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 19, mas antes deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, não paga nada, é totalmente de graça para você e muito valioso para nós. Então aperte aí o botãozinho de inscrever-se, e como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 19 e para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abri-lo aqui no quarto livro de Reis, capítulo 19. E para quem não acompanhou até agora, estamos atualmente falando do rei Ezequias, aquele que foi reto e seguiu o Senhor, seguiu os mandamentos do Senhor, foi obediente aos estatutos e às ordenanças de Deus, e com isso ele prosperava em tudo o que ele fazia, ele prosperava em tudo o que ele fazia, perfeito? E no capítulo 19, nós vamos falar aqui do anjo de Deus, aquele anjo de Deus que feriu e matou 185 mil soldados ali do exército do rei da Assíria. O rei da Assíria, para quem não conhece, né, o nome dele era Senaqueribe, né, e ele acabou sendo ferido e morto pelos seus próprios filhos, né? Então, vamos fazer a leitura do capítulo 19, e no capítulo 19 diz assim: E sucedeu quando o rei Ezequias ouviu isto, que ele rasgou as suas vestes e se cobriu com pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Ou seja, quando ele recebeu as mensagens ali quando os mensageiros ali do rei Senaqueribe, né, chegou ali para eles dizendo que, aquele rei ele conquistava todas as cidades e derrotava todos os outros reis, né? Então ele ficou o rei de Judá, ele ficou muito revoltado com aquilo, com aquela blasfêmia, né, que o rei da Síria estava cometendo contra o Deus de Israel. E ele enviou Eliaquim, o qual estava a cargo da casa de Sebna, o escriba, e os anciãos dos sacerdotes cobertos com pano de saco, a Isaías, o profeta, filho de Amós. E eles lhe disseram: Assim diz Ezequias, este é um dia de perturbação e de repreensão e blasfêmia, porque os filhos chegarão ao nascimento e não há força para trazê-los à luz. Pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria e o seu Senhor tem enviado para repreender o Deus vivente, e reprove as palavras que o Senhor teu Deus te ouviu. Pelo que ergue a tua oração pelo remanescente que restou. Assim os servos do rei Ezequias vieram até Isaías. E Isaías disse-lhes: Assim direis vós ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temais as palavras que tens ouvido, com as quais os servos do rei da Assíria têm me blasfemado. Eis que enviarei uma rajada de vento sobre ele, e ele ouvirá um rumor, e retornará para a sua própria terra, e farei com que ele caia pela espada na sua própria terra. Assim Rabsaque retornou e achou o rei da Síria guerreando contra Libna, porque tinha ouvido que ele havia partido de Laquis. E quando ele ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, eis que ele saiu para lutar contra ti, ele enviou novamente mensageiros até Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não deixeis que o teu Deus, no qual tu confias, engane-te, dizendo: Jerusalém não será entregue
na mão do rei da Assíria. Eis que tu tens ouvido que os reis da Assíria têm feito a todas as terras ao destruí-las por completo, e serás tu livrado. Então aquele rei ele se gabava, né? Porque ele, todas as terras que ele queria conquistar, todas as cidades que ele queria conquistar, ele derrotava ali o rei daquela cidade e conquistava aquelas terras e aquelas cidades. Então por que que seria diferente, iria ser diferente com Jerusalém? Quem era aquele Deus, né, de Ezequias, né, que iria livrar a cidade de Jerusalém de ser conquistada pelo rei da Síria? Tem os deuses das nações has livrado aquelas que os meus pais têm destruído? Gozã e Arã, Rezefe e os filhos de Edom, os quais estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva. E Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. E Ezequias subiu para dentro da casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. E Ezequias orou, e essa oração aqui é muito poderosa e muito forte. Eu recomendo que você anote, que você, no caso, faça essa oração. E Ezequias orou diante do Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habitas no meio dos querubins, tu és o Deus, tão somente tu, e de todos os reinos da terra, tu criaste o céu e a terra. Senhor, abaixa o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para repreender o Deus vivente. Verdadeiramente, Senhor, os reis da Assíria têm destruído as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses ao fogo, porque eles não eram deuses, senão obra da mão de homens, madeira e pedra, por isso eles os destruíram. Agora, portanto, ó Senhor nosso Deus, eu te suplico, salva-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra possam saber que tu és o Senhor Deus, não somente tu. Então Isaías, o filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que tens orado a mim contra Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, tem te desprezado e riu de ti para zombar-te. A filha de Jerusalém meneou a sua cabeça diante de ti, a quem tens repreendido e blasfemado, e contra quem tens exaltado a tua voz e erguido os teus olhos ao alto, contra o santo de Israel. Pelos teus mensageiros tu tens repreendido o Senhor, e tens dito com a multidão das minhas carruagens: eu estou subindo até as alturas dos montes, até as encostas do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes, e entrarei nos alojamentos dos seus limites e na floresta do seu Carmelo. Tenho cavado e bebido águas estranhas, e com a sola do meu pé tenho secado todos os rios dos lugares sitiados. Não tens ouvido há muito tempo como eu tenho feito isto, e de tempos antigos que eu o formei? Agora fiz isto suceder para que tu fosses devastar as cidades fortificadas, tornando-as em montes de ruínas. Portanto, os seus habitantes tinham pouco poder, ficaram atônitos e confusos, eles eram como a erva do campo, e como a erva verde, e como a erva no alto das casas, e como o milho ressecado antes de ser crescido. Porém conheço o teu assentar, e o teu sair e o teu entrar, e a tua fúria contra mim, porque a tua fúria contra mim e o teu
tumulto, e o teu tumulto subiu aos meus ouvidos. Portanto, colocarei o meu gancho no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei retornar pelo caminho pelo qual vieste. E este será um sinal para ti. Vós comereis neste ano as coisas que crescem por si mesmas, e no segundo ano aquilo que brotar das mesmas, e no terceiro ano semeareis, e colhereis, e plantareis vinhas, e comereis dos teus frutos. E o remanescente que tiver escapado da casa de Judá ainda lançará raízes para baixo, e dará o seu fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente, e aqueles que escaparam do monte Sião, o ciúme do Senhor dos exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não encontrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer. Então ele não entrará nesta cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com o escudo, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele haverá de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor, o Deus de Israel, porque eu defenderei esta cidade para salvá-la por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E sucedeu, pois, naquela noite, que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000 soldados, 185.000 assírios. E quando eles se levantaram de manhã cedo, eis que eles eram todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, partiu e retornou e habitou em Nínive. E sucedeu que enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, o seu deus, que Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram com a espada, e eles escaparam para a terra da Armênia, e Esarhadon, o seu filho, reinou no seu lugar. Então veja aqui que interessante, né? Que o anjo do Senhor desceu ali sobre o exército da Síria, né? Assírio no caso, né? E naquela noite, em uma única noite, ele feriu e matou 185.000 soldados. Então aquele rei, o rei da Síria, Senaqueribe, né, que era todo pomposo, né, ele se gabava de já ter derrotado vários reis e conquistado várias cidades. Então ele teve que fugir ali, ele fugiu com o rabinho entre as pernas, né, e depois seus filhos, né, seus próprios filhos, né, foram lá e o mataram com a espada. E um dos filhos dele é que ele vai tomar o poder e vai ser o novo rei da Assíria. O nome dele é Esarhadon. Ele vai se tornar o novo rei da Assíria, porque o seu pai foi morto ali pelos seus irmãos. Perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura também, comentamos o capítulo 19. Já estamos chegando aí no final, faltam apenas 6 capítulos para o final deste livro. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o fim desse vídeo, que Deus abençoe você, sua família, que te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!